E hoje nós temos aqui a satisfação de ter pessoas que estavam ali em loco acompanhando esse pleito lá na Venezuela. A produção vai me avisar se o Pedro já está disponível para a gente conversar com ele. Ainda não, daqui a pouquinho ele entra. Então, eu vou começar aqui com os nossos comentaristas, trazendo primeiro a manchete do jornal O Globo, que traz o seguinte: o Conselho Nacional Eleitoral, que é o equivalente lá ao TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral venezuelano, que é de maioria chavista, declara a vitória de Maduro em eleições presidenciais. Oposição denunciou fraude no resultado e anunciou o opositor Edmundo González como o vencedor. Temos a tela com o resultado que foi divulgado oficialmente, né, ou digamos que oficialmente por esse órgão. Nicolás Maduro com 51,2% e o Edmundo González, representando a oposição, com 44,2%. Lobauer, o que falar das eleições na Venezuela? Olha, o que evidentemente que é uma farsa, evidentemente que é um regime policial, é uma tragédia humana, tudo isso a gente já comentou aqui. Nós vamos ver daqui a pouco depoimentos das pessoas que foram tentar participar do processo. Eu acho que é muito, talvez, da minha parte, a contribuição que pode ser dada é pensar o que vem agora, né? O que pode acontecer com a Venezuela, porque já são 25 anos de tragédia, desde que Chávez foi eleito democraticamente, isso é verdade, ele foi eleito mesmo. Quem não se lembra, ele deu um golpe em 93, mas depois foi perdoado pelo sistema, e aí ele se candidata, ele deu um golpe como militar, e aí ele se candidata de forma democrática e é eleito. Só que aí começa o processo de reforma da Assembleia Constituinte, a mudança da Constituição, e deu no que deu. Mas eu fico pensando assim, quais são os cenários, né, para a Venezuela? Porque acho que o aspecto da eleição a gente vai conhecer agora com o comentário dos colegas aqui. Acho que são três. O primeiro é um cenário cubano, vamos dizer assim. É um regime de força, o monopólio da violência está na mão do Estado, as Forças Armadas em todas as posições de comando, nas empresas, nas instituições todas contaminadas com generais de 35 anos. E o modelo cubano seria o seguinte: não tem como, a sociedade não tem força, não tem organização civil que consiga enfrentar um ambiente onde tem 60 mil paramilitares distribuídos no regime policial, tortura, falsificação, tráfico, né? Não tem como. Então você fica nesse ambiente cubano que não se sabe quando termina. O outro são duas possibilidades. Uma é uma transição negociada, evidente que é fraude, portanto vai ter que ter uma reação popular. Parece que está havendo, não sei ainda se é o suficiente para provocar um abalo no sistema, mas o que acontece quando você tem essa conjuntura? Você tem uma negociação com o regime, há uma cisão no comando, uma parte do comando se alia à oposição e propõe um acordo de transição. Tem vários modelos de transição, a história da América Latina demonstra vários tipos. O Chile é um do Pinochet, há outros casos. O Brasil mesmo tem o seu perfil de transição com o José Sarney. Tem uma literatura enorme sobre isso na América Latina, na América Central. E o outro é o que eu acho que está apontando, infelizmente, que é o colapso. Você tem uma situação em que é muito forçada, o regime por dentro já está abalado, as alianças que constituem um regime já têm fraturas entre as lideranças, o presidente Maduro, a sua mulher, o Diosdado Cabello, os dois generais mais importantes que comandam as forças, já tem ali um certo abalo com essa situação absolutamente grotesca que a gente está vivendo, ou há uma negociação ou haverá, sim, um ambiente de guerra civil. Quer dizer, as pessoas vão para a rua, começa a entrar arma pelas fronteiras, começam a se formar grupos de comando e começa a ter um ambiente de morte, de violência, geralmente nos grandes centros, ou se formam forças nos grotões do país, se formam forças de resistência, você tem um ambiente mais ou menos como foi um ambiente colombiano às avessas. Então, assim, esses são os cenários. Eu tendo a achar que nós estamos indo para o terceiro, porque eu estive na Venezuela 2 meses atrás, eu contei aqui para vocês, ainda que fosse na fronteira, e eu vi na fronteira ali de Pacaraima com Santa Helena de Uarém, já é uma situação que você sente quando você chega na cidade. Entende? As pessoas estão comendo lixo nas ruas, assim, é um negócio... E o rapaz que acompanhava o nosso grupo lá, que foi visitar um parque nacional, ele dizia
que ele temia pelo que pudesse acontecer nas eleições. Então, se isso nas fronteiras, nas áreas mais remotas do país já estava acontecendo, imagina em Caracas. Como é que pode estar? Então, eu sinto que isso vai ter. E o Brasil, vamos dizer, tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na Venezuela. Responsabilidade, infelizmente, para o mau sentido. O Brasil errou muito nos últimos 20 anos na sua política externa e está aí, como é um dos países mais importantes da região, tem responsabilidade. Agora nós estamos vendo o preço que isso vai custar. Nós vamos comentar as reações pelo mundo e a posição do Brasil, ou a não posição do Brasil até o momento, né? E também teremos esse relato do brasileiro que está lá em Caracas, foi para acompanhar as eleições. Antes, vamos mostrar um vídeo em que a gente tem ali a população, né, da Venezuela reagindo ao anúncio oficial do resultado. Vamos ver. Com el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de... Primero, Nicolás Maduro Moro, 20%. Candidato Edmundo González. Tá, o desespero, realmente uma situação bem complicada. E já temos aqui conosco o Pedro Rafael, brasileiro, que está lá na Venezuela. Ele foi convidado para ser observador dessas eleições, convidado pela líder da oposição, a Maria Corina Machado. E aí, Pedro, primeiro, boa noite. Eu queria saber como é que está a situação aí, que você faça um breve relato. Como foram esses dias aí na Venezuela? Você está em segurança? O que você viu? Faz um resumo bem... conciso aí para a gente da sua situação, do que você pôde presenciar nessas eleições. Boa noite. Bem, boa noite a todos aí do Brasil Paralelo, do Kart na Mesa. Se caiu um pouco o sinal, porque aqui o sinal é bem ruim mesmo, tá bom? Então, já peço desculpas de antemão. Estou aqui desde quinta-feira, fui convidado pela líder da oposição e pelo candidato Edmundo González e a líder Maria Corina Machado, pela plataforma da Unidade, onde mais de 80 pessoas foram deportadas entre quinta, sexta, sábado, 4 estrangeiros que conseguimos entrar na Venezuela. Eu entrei na quinta, justamente por ser filho de uma venezuelana, então tinha justificativa de entrar no país. Obviamente que nenhum de nós 4 entramos falando sobre observação eleitoral, e quem foi entrando mais na frente, né, mais sexta, sabe, quanto mais perto da eleição de domingo, acabou tendo essa negativa de entrada no aeroporto de Maiquetía, aqui na Venezuela, que atende a cidade de Caracas. Então, desde esse momento, já era um momento de muita tensão, de como chegar, de como iria ser essa recepção, de como se desenvolveriam os dias seguintes, sábado, domingo, principalmente, né? E hoje, porque, obviamente, que quem acompanha a política, eu já venho acompanhando tanto por razões familiares, por estudos. Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho um livro escrito, A Venezuela e o Chavismo, sobre a Venezuela e o chavismo. Então, já venho acompanhando os dois lados, o da política e o do país em si, no dia a dia. E todo mundo sabe que essa eleição estava muito marcada pela oposição para ser a grande chave de virada. E ontem, por volta das 10 da noite, mais ou menos, eu passei o dia todo ontem praticamente visitando alguns centros eleitorais de maneira informal, ressalto, e também dentro do comitê, né, de comando de organização da campanha da Maria Corina. Estava na sede do Partido Vem praticamente o dia inteiro. Então ali estava dialogando com presidentes de cada partido de oposição que apoia o Edmundo González na sua campanha. E por volta das 10 da noite já se tinha uma noção de que o Edmundo estaria com algo em torno de 7 milhões de votos a favor dele, enquanto a campanha do Nicolás Maduro estaria com algo em torno de 4 milhões de votos. E os outros candidatos, uns 7 mais ou menos,
independentes, né, que se lançaram, muitos dizem pelo próprio governo para criar confusão na cabeça das pessoas, eles somariam algo em torno de 500 mil votos. Todas as pesquisas, todos os acompanhamentos das redes sociais e pesquisas de boca de urna, que se faz muito na Venezuela, no dia de ontem, davam essa margem de vitória para o Edmundo. Então, qual é a grande briga? Inclusive, a Maria Corina e o Edmundo saíram agora, uma hora atrás, mais ou menos, para uma coletiva de imprensa, a dizer: vocês, venezuelanos, têm o direito a entrar no site do CNE e imprimir todos vocês com a sua identidade, com a cédula, né, de identidade, a ata da mesa que vocês votam. Vocês têm acesso a isso. Vamos imprimir que nós ganhamos esta eleição. Desde ontem, eu estava ali no momento que a Maria Corina e o Edmundo fizeram a sua coletiva de imprensa, eu assisti ali ao vivo, e eu vi ela já anunciando o Edmundo como ganhador. E dentro, num espaço reservado, eu estava lá também, após a coletiva de imprensa dela, e ela voltou a afirmar essa história e que não vai desistir. Então, ela vai até o final, e é isso, principalmente, que a população, tanto da Venezuela, tem que abraçar, e está abraçando. Foram hoje para as ruas, e eu, graças a Deus, estou em super segurança aqui, pelo menos até amanhã, a hora de eu sair para o aeroporto, estou bem seguro, mas também devido a todas essas coisas que estão acontecendo em Caracas, desde sábado, ou de sexta à noite, deportação, etc. O próprio comando me fez andar em carro blindado, que eu nunca tinha feito na Venezuela. Sempre vim para cá, minhas férias quando pequeno, vinha 1 ano e meio atrás, já minha 25ª vinda à Venezuela, então nunca precisei andar num carro blindado, dessa vez tive que andar de carro blindado e escolta, justamente pela insegurança que está tendo no país. Obrigado pelo relato, a gente vai pegando mais detalhes aqui ao longo da conversa, mas uma notícia que saiu agora há pouco, olha só, segundo Maria Corina Machado, 73,2% das atas eleitorais equivalentes aos boletins de urnas que temos aqui no Brasil foram coletadas e digitalizadas. Então, está dizendo aqui a Corina Machado que, em tese, eles teriam a prova, né, de que o resultado foi outro, o resultado teria a vitória do opositor Edmundo Gonzalez. E aí eu quero saber do Bruno Musa, que também esteve na Venezuela, né, o ano passado, para produzir um documentário que está disponível na nossa plataforma, chamado Infiltrados Venezuela. Então, o Bruno foi lá, conversou com a população para pegar realmente esse sentimento e entender o que se passa lá na Venezuela, o que se passava até um ano atrás. E aí eu queria saber de você, Bruno, se te surpreendeu primeiro todo esse clima, né, de vitória da oposição antes da eleição, porque realmente eu não me lembro de outras eleições a gente ter realmente uma expectativa tão grande de um resultado diferente. E, por outro lado, se você acha que dava para esperar também um desfecho diferente desse que a gente está vendo. Do Maduro simplesmente chegar lá e falar: olha, a gente realmente perdemos, boa sorte aí ao novo presidente. E o teu relato? Bom, vamos lá. Essa foi, quando eu fui ano passado com a equipe aqui da Brasil Paralelo, que a gente filmou lá o documentário, foi a 3ª vez que eu fui. E cada vez que eu fui, eu tinha ido 2007, 2009, e depois dessa vez já com esse objetivo de filmagem, a cabeça já voltada para isso. Então eu fui vendo Venezuelas diferente. Uma das coisas que me chamou a atenção foi essa movimentação da população em direção a votar. Coisa que a gente não tinha visto nos relatos locais. O que a gente viu lá, e até a gente comentou em outros programas que fizemos aqui, foi justamente aquela apatia da população pela falta da crença no sistema político local. Então, olha, de que adianta eu votar? De que adianta discutir sobre esquerda e direita? A gente vive sob um regime ditatorial e isso a gente coletou em Petare, que é a maior favela da América Latina, coletamos em Las Mercedes, Altamira, que são os 2 bairros de classe social mais alta em Caracas. Então, ele era geral, essa falta na crença política, que eu acho que é uma relação que a gente vê em outros países, inclusive no Brasil, né? Em determinado grau. Perder essa confiança e essa fé na classe política. E aí me surpreendeu quando eles chegaram nesse limite e acho que surge uma força lá de dentro que vem da esperança.
E essa esperança veio talvez pelas pesquisas, mostrando que a vitória aconteceu da oposição. Né? Tá claro, veja, faltavam 20% ainda das urnas, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. A diferença dos votos eram pequenas, supostamente, né? Os dados oficiais. Faltavam 20%, eles ganharam oficialmente por 6% e falaram, não, já ganhamos. Mas faltam ainda 20%. Se a diferença foi de 6% no resultado final, ainda tem 20% para analisar, como é que você decreta a vitória? Então, acho que não se discute a fraude, isso está muito claro. Mas eu concordo muito com o Lobauer, quando ele falou sobre os possíveis caminhos agora que tem pela Venezuela. O Maduro não abriria a mão. A gente mencionou aqui em outros vídeos, não tem forma, na minha opinião, que o Maduro saia por votos. Pouco importa quem vota na Venezuela. O que importa é quem conta os votos. E quem conta os votos é o Conselho Chavista. Então, esses regimes, as pessoas votam por eles, acreditando neles lá atrás, só que depois não tem mais possibilidade de saída. A porta de saída se fecha. Eu não via outra maneira a não ser acontecer o que aconteceu. Claramente isso. Ok, a oposição ganha, mas o Maduro continua. Só que esse movimento eu espero que tome corpo. Por mais que isso possa desencadear numa guerra civil, eu não vejo outro caminho, porque o Maduro sabe que se ele simplesmente abrir mão do poder, ele vai preso. Para onde ele vai? Ou vai para a China, ou vai para a Rússia, hoje em dia, em meio à rede social. Para onde esse cara vai? Né? Ou ele vai para Cuba, vai morar em Cuba? Ok, mas... Então, eu acho que passa ou por um acordo internacional, como o Lobauer muito bem falou, ou então é guerra civil. E o outro cenário, se não for guerra civil, é voltar ao sentimento de apatia. E aí a população voltar e falar. É como se, ok, como eu ouvi muitas vezes de lá, acho que esse é o nosso destino, nascemos para isso. Nascemos para ser escravos políticos, para sermos miseráveis, mas eu ainda tenho esperança que é duro, porque numa guerra civil morrem inocentes, mas eles tiveram um princípio de guerra civil ali em 2014, 2018, quando teve falta completa de alimentação. E a gente viu aquelas cenas do Estado armado, a população desarmada, obviamente, que você liquida essa população que sai às ruas facilmente. Mas quando eu vi alguns vídeos hoje da população discutindo com algumas pessoas da Guarda Nacional Bolivariana. Tudo bem, a cabeça dos militares são chavistas. Será que a base toda, em algum momento, não cansa de ver os seus pares? Porque eles também moram ali nas comunidades, nos bairros, como eles chamam, nas favelas. Será que eles também não cansam de ver os seus pares, seus amigos de infância ali, enquanto a cúpula está lá vivendo aquela mentira? Aí, para mim, reside alguma esperança, que infelizmente passa pelo cenário que o Lobauer falou, alguma guerra civil, morrem inocentes, é duro, mas talvez seja o caminho para eles finalmente terem um pouco de liberdade. E um dos aspectos, né, de uma ditadura é a censura, é você atrapalhar ali, impedir o trabalho livre da imprensa. E o Bruno Musa, quando esteve lá para fazer esse documentário, também presenciou e conversou com os jornalistas que relataram a censura imposta pelo regime venezuelano. Dá uma olhadinha e aproveite para fazer a assinatura da Brasil Paralelo para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo por inteiro e todos os outros que nós temos também na plataforma de assinantes. Pode rodar. Tem um controle absoluto dos meios de comunicação, mas o nível de credibilidade é zero. Então controlam tudo, mas ninguém acredita nisso. Portanto, uma pessoa que diga algo e tem alguma credibilidade causa um dano terrível a eles. Entre os casos de jornalistas com processos correndo na justiça, há o de um repórter fotográfico que fez imagens de uma parte da Venezuela, no estado de Falcón. Fez fotos da refinaria e também da costa litorânea. E ele foi preso. Ele está preso há mais de 1 ano. O juiz determinou que não há motivo para a prisão por causa de algumas fotos. Apesar da medida de revogação, ele continua preso depois de 1 ano. É doloroso para mim dizer, como jornalista com tanto tempo de trabalho, que neste momento nós vivemos uma autocensura. Que autocensura? Se você se atreve a falar, já sabe o que vai acontecer. Então você pondera. Eu tenho um programa de rádio, vivo desse programa, tenho minhas filhas, minhas despesas. O que eu faço? Então não digo, porque quem vai me defender? Quem vai me proteger quando eu disser?
A minha condição de jornalista me diz, você precisa contar isso. Isso não pode ficar escondido. Mas a minha condição de ser humano num país como este me diz, se você disser, diga hoje, ou não vai poder dizer nunca mais. Essa é uma das consequências, né? A autocensura. Antes mesmo que alguém tome uma atitude, os próprios meios de comunicação já sabem que certos temas não podem ser mencionados. Então, para você ter acesso a esse conteúdo completo, exclusivo na nossa plataforma, clica no link da descrição aqui do nosso programa para fazer a sua assinatura. Temos 3 planos disponíveis e tem muita coisa interessante. Você não vai se arrepender de ser um assinante, se ainda não for, da Brasil Paralelo. Bruno, quer complementar? O nome desse jornalista, eu falei com ele hoje, que eu estou tentando fazer alguma cobertura ao vivo de lá, o nome dele é Isnardo. Ele era tido como se fosse o âncora mais famoso nos tempos áureos da Venezuela. E ele nos recebeu, a gente estava na beira do estúdio dele, era num shopping, em que era um shopping de classe média alta, e a escada rolante estava completamente deteriorada, tinham 6 anos. Então, tudo enferrujado, praça de alimentação não tinha nenhum, todos os restaurantes fechados. A fonte ao nosso lado tinha uma fonte completamente seca. E ele falando justamente isso, que agora me tocou mais até pelo desenrolar do caminho brasileiro e do caminho venezuelano. Quando ele falou, será que vale a pena eu dizer? Eu tenho minhas filhas, eu tenho meu... Olha o ponto que a gente chega. Pois é. Queria saber do Pedro Rafael, o que ele vê aí de perspectivas, né? Se você está em contato com o pessoal da equipe lá da Maria Corina, qual a esperança, né? Qual a expectativa de vocês para que essa situação se resolva, né? Bem, primeiro eu vou orar um pouco no tema da liberdade de expressão, pessoal, porque a minha família foi perseguida e continua sendo perseguida pela falta de liberdade de expressão. Meu tio foi um dos principais âncoras da Globo Visão e teve que sair fugido da Venezuela 15 anos atrás, então a gente sofreu isso na pele. E um outro primo meu, tio, já primo do meu avô, ele é dono e foi presidente da Sociedade de Jornalistas da Venezuela por muitos anos. Ele é proibido de sair da sua própria cidade, que é no sul da Venezuela. Ele não pode ter patrocínio de merchandising de empresas, porque senão essas empresas começam a expropriação na Venezuela. Ele não pode ter, não tem facilidade para conseguir papel jornal, que não tem produção na Venezuela. Então ele acaba tendo que se reinventar para o online. Então tudo isso que o Isnardo fala, né? Será que eu posso falar porque tem família e tal? É muito bem nesse sentido mesmo. Sobre a questão da equipe da Maria Corina, uma denúncia importante tem que ser feita, e vou fazer aqui em primeira mão, acho que ninguém no Brasil fez ainda. Nesse exato momento, parece que pessoas da Polícia Bolivariana Nacional estão tentando invadir a Embaixada da Argentina, aonde há 4 meses estão asilados 6 pessoas da equipe da Maria, entre eles a coordenadora geral da campanha, do Edmundo, e o braço internacional da campanha do Edmundo. Eles, obviamente, são da equipe da Maria Corina, virados para a campanha. Então, está tendo uma manifestação neste exato momento na porta da Embaixada da Argentina, em Caracas, para que eles não entrem, porque até isso é uma violação diplomática, direito internacional, público. Então, tá muito grave a situação hoje em Caracas. Já tivemos mais de quase 10 mortos pela Venezuela inteira de ontem para hoje. Está tendo muitas brigas de coletivos, né, milicianos, chavistas, maduristas, onde há manifestações em paz, oposição. Então, é assim que está a situação da Venezuela agora, assim que está a situação da equipe de campanha. Muitos deles já me escreveram hoje com receio do que pode acontecer nos próximos dias. E o fiscal-geral, que é o chefe, o procurador-geral da República, o Tarek, disse hoje numa coletiva de imprensa que tem 3 pessoas que estão sendo investigadas pelo cibernético de ontem, que supostamente teve na apuração do CNR, que é como se fosse o TSE aí no Brasil. O Lester Toledo, que é um político, já foi deputado e está fora da Venezuela há muito tempo,
não muito conhecido no Brasil. O Leopoldo Lopes, que é conhecido a nível internacional, foi já um grande líder da oposição, que está exilado, foi preso por muito tempo e está exilado na Espanha, em Madrid, e a própria Maria Corina Machado, eles estão dizendo que estaria envolvida nisso. Com tudo isso, a tendência de que ela possa ser presa já nos próximos dias é muito alta. Pois é, a gente vai acompanhando aqui também. Agora, essa informação exclusiva, então, que trouxe o Pedro, essa tentativa aí de prisão do pessoal que está na Embaixada Argentina, todos da equipe da Maria Corina Machado. À medida que a gente for tendo as informações, nós traremos para vocês. E daqui a pouquinho, falaremos aqui com a Catarine Caiafa, que também tentou chegar até a Venezuela, né? O Pedro está lá, a Catarina tentou viajar como observadora, mas foi barrada, deportada assim que pousou na Venezuela, e vai contar para a gente como foi essa experiência. Agora eu quero chamar o Ricardo Gomes, que inclusive na semana passada, né, Ricardo, nós acompanhamos o seu programa Magna Carta, todas as quintas-feiras aqui no canal da BP. Você falou sobre as eleições e até chegou a citar, olha, dessa vez o Maduro deixou a oposição participar. Tudo bem que escolheu meio que o candidato, né, porque 2 primeiras tentativas não foram autorizadas a serem candidatas. No final das contas ficou o Edmundo Gonzalez, mas o final dessa história a gente está vendo agora, e fica sempre essa pergunta, né? Como sair de uma ditadura sem um derramamento de sangue? Você vê alguma alternativa? Só a frase de que ele deixou a oposição participar já mostra o grau de tirania. Eu gosto dessa palavra, o liberalismo clássico trata do enfrentamento da tirania. Eu gosto dessa palavra. Um governo sem limites é uma tirania. Só o fato do Maduro escolher se deixar na oposição participar já diz tudo, né? Tem uma frase, eu tuitei uma frase parecida, para ela ser minha, porque não gosto do autor. Pinochet disse que ninguém sai do socialismo pelo voto. Você entra no socialismo pelas eleições, mas não sai do socialismo. Só sai pela bala, diz ele. O Maduro parece estar fazendo uma escolha que o tempo dirá se é irreversível ou não. A gente está assistindo o que está acontecendo. O que o Maduro escolheu? Maduro escolheu dar um tudo ou nada. Azar, deixa a apuração para lá. Interessante também a gente olhar, né? Porque o Maduro só pôde fazer isso porque a Venezuela foi conquistando, foi destruindo, né? O chavismo foi conquistando todos os espaços dentro de todos os poderes. Eles fizeram maioria na Assembleia, aí fizeram uma Constituição nova, a Constituição Bolivariana, trocaram a bandeira, trocaram o hino, fizeram o que bem entenderam, começaram a perseguir o judiciário. Eu conheci a Blanca, a juíza Blanca, foi a última juíza da Suprema Corte, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que não era chavista, que não foi indicada pelo Chaves. Quando eles fizeram maioria na Suprema Corte, a espécie do CNJ deles, mudou a regra de aposentadoria dos juízes, eles tiraram todos os juízes que não eram chavistas da Suprema Corte. O Tribunal Eleitoral, o presidente do Tribunal Eleitoral é uma secla do Chaves, foi deputado pelo Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, eles tomaram todas as instituições. Só é possível uma tirania desse grau quando o adversário não tem a quem recorrer. Não tenho dúvida, Pedro Rafael falou com razão. Conheci a Maria Corina, o Pedro Uruchurtu, que é um dos líderes do Vente Venezuela, que é o partido da Maria Corina, que está lá na Embaixada Argentina há meses, foi diretor comigo na Rede Liberal da América Latina. O Maduro deu um tudo ou nada. Deu um tudo ou nada, como o Allende, quando se trancou no palácio, disse: nós vamos resistir à bala. Quando as tropas do Pinochet finalmente ingressaram no palácio de La Moneda, o Salvador Allende, no Chile, estava com o fuzil que ele tinha ganho do Fidel Castro.
né, com o qual ele se suicida. E a última frase dele é "La história es nuestra". Esse pessoal, eles fazem uma política de apropriação da história, né? Nós vamos escrever a história. O Maduro está disposto a escrever a história de que venceu as eleições, depois o imperialismo quis a CIA, os Estados Unidos, os interesses econômicos, os fascistas, né, tipo Milei, entre aspas, né, quiseram derrubá-lo e incitaram o povo à violência. Ou seja, agora a violência é culpa do lado de lá, né? Botou, a gente viu a Guarda Nacional Bolivariana. Eu tive na Venezuela em 2007, se não me engano, ou 2007, e o hotel em que nós fizemos o evento, era o evento do Cedice Libertar, que é uma espécie de um instituto liberal na Venezuela. O hotel em que o evento aconteceu estava cercado por sindicatos lá, massa de manobra do Chávez era vivo, e pela Guarda Nacional Bolivariana, não protegendo o hotel, virada para o hotel. Prenderam Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura, no aeroporto, não deixaram o Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia, entrar no país, a mesma coisa agora, não deixaram de novo o Tuto Quiroga entrar no país, ou seja, tudo menos uma democracia. O Maduro deu um tudo ou nada. Acho que a comunidade internacional vai responder. Acho que dessa vez mais países não vão reconhecer essa vitória, né, entre aspas, nas eleições, entre aspas, e acho que ele vai ficando cada vez mais isolado, mas está disposto a ter o destino do Salvador Allende, resistir até o final. Não vejo mais caminho democrático para o fim do regime chavista. Pois é, o Ricardo citou a questão de escrever a história, né? Uma das formas de escrever essa história é com monumentos, com símbolos. E temos imagens de uma estátua do Chávez sendo derrubada pelo povo venezuelano agora após esse resultado. Vamos dar uma olhada. São muitos vídeos que vão aparecendo, né, com a reação da população nas ruas, e tem um outro também de muita gente na rua puxando ali o que parece ser um outdoor do Maduro. Zé, Luiz Felipe, sua visão sobre essa história, você que também faz parte da Comissão de Relações Exteriores, né, na Câmara, como é que você acompanhou esse final de semana e toda essa história? Bem, Maduro é uma ditadura clássica, né? Não é novidade nenhuma. Ele sucede ao Chávez, que já era uma ditadura. Então, nada do que está acontecendo é algo fora do que nós consideramos normal dentro de uma ditadura. Cerceamento do direito a voto, direito à livre expressão, de ir e vir, de associação, todos esses direitos fundamentais, Maduro já violou em várias vezes, diferentes momentos, no passado dele e também no passado chavista. A esperança de ter tido uma eleição aberta, justa, e que através desse processo aberto e justo, ele entregaria todo o poder dele, sendo que ele é procurado pelo FBI, ele e vários outros do seu grupo próximo, são procurados internacionalmente, não tem para onde ir, vão entregar o poder e ao mesmo tempo se sujeitar a cortes internacionais, eu acho que é um pouquinho de, não diria infantilidade, mas é de extrema esperança. Eu, por acaso, tenho a sensação e tenho esperança no milagre, né? Qual que é o milagre que eu estou vendo aqui, considerando todos esses últimos 20 anos aqui de trajetória que a Venezuela teve, de entrada na ditadura em 1999 até agora. No início, 2000, eu morava em Miami, eu percebi isso, com os venezuelanos que estavam chegando
e as movimentações que estavam tendo na Venezuela, 2000, 2001, 2002, 2003, eram os anos que eu estava ali nos Estados Unidos e acompanhando o pleito de vários venezuelanos, alguns amigos meus até. Grandes mobilizações ocorreram no início do século contra Chávez, no nível de 6 milhões de pessoas, 6 a 7 milhões de pessoas nas ruas contra o regime. E o que tinha do outro lado? O tamanho da população era menos de 40 milhões naquela época. Só que tinha um perfil que era diferente. O perfil dessas 6 milhões de pessoas era da classe média da Venezuela. E praticamente toda a classe média venezuelana não existe mais. Foi embora. Nos últimos 20 anos, simplesmente sumiu. Aliás, eu até apontei isso numa interferência que eu fiz alguns anos atrás, que eu mostrei até dados da ONU, que a população da Venezuela e de Cuba foram as únicas duas populações da América Latina que caíram. Todo o resto da América Latina, a população subia. Claro que estamos aí subindo de uma maneira decrescente, mas subia. Enquanto houve depopulação na Venezuela e em Cuba, né, em alguns anos, notadamente, aí na grande fome. Então, eles são responsáveis por isso, por um genocídio muito grande. Então, a comunidade internacional, esquerda, direita, centro, o que for, já condenou o regime do Maduro. Então nós estamos vendo aqui mais uma iteração de violação absoluta do processo eleitoral, uma fraude patente, até uma fraude mal feita, né, do ponto de vista... E onde que eu acho que a oposição galgou um espaço importante foi de ter tido militantes, ou entre aspas, eleitores, em praticamente todas as zonas eleitorais, esperando que se fechasse o processo de votação e exigindo os comprovantes. Isso é uma mensagem aqui para os brasileiros também. Se bem que o TSE aqui no Brasil pensa de uma maneira, já está mais sofisticado do que isso. Mas lá na Venezuela, ainda eles têm que divulgar em loco qual foi o resultado daquela urna, daquela sessão, ao menos por uma parte. E é exatamente esse cômputo que houve da localidade, quando confrontado com o resumo que eles apresentam no consolidado geral, é que você vê uma fraude absoluta, né, que de fato imagino que é o que a oposição vai apresentar. São dados que corroboram o fato que a oposição teve aí mais de 70% dos votos e que Maduro menos de 20%. Né? Então, eu acho que essa aqui é a realidade que vai ser apresentada, imagino isso. Mas, de qualquer forma, o que fica aqui, eu diria que corroborando aqui a saída, né, do momento atual. Mesmo que a gente use esse fato agora como apontar mais uma vez para uma violação do processo eleitoral, o que a gente está vendo que dá esperança é que, ao contrário das mobilizações que aconteceram no início do século, que eram da classe média, classe empresarial, pequenos e médios empresários, grandes empresários se mobilizando, hoje a oposição, as classes mais baixas, as classes mais pobres estão se mobilizando. É exatamente esse meião inerte que agora está deixando de ser inerte, que viu que é com eles o negócio, que o domínio é sobre eles. Aqueles que já saíram do sistema político não estão mais lá para gerar o ruído contrário. Então, eles estão vendo nitidamente que o Estado é contra eles. E acho que é exatamente isso que a conta chegou. Né? Não existe outra classe abaixo dessa. E é exatamente essa classe agora que está municiando e está se empenhando em lutar pela liberdade. Eu acho que a gente vê isso nas ruas.